E aí, galera, vamos para mais uma semana de aula. Vamos que vamos aí. Chegou o tempo aí de começar um novo bimestre. Estamos no segundo bimestre. Vamos que vamos. Bom, a semana passada nós falamos então um pouco sobre o feudalismo, um período importante na Europa. Ah, professor, por que a gente tem falado tanto da Europa? A gente está ligado a essa ideia porque acaba marcando a nossa história também. Tá ligado à ideia da história universal, né? Aquilo que cai em vestibular, etc. Então tem toda essa discussão aí e por isso que faz parte da grade também do ensino médio. Então vamos ver esse período feudal que é muito importante aí, porque a partir daí começa a acontecer muitas coisas na Europa que envolvem a gente aqui, como por exemplo o mercantilismo, as grandes navegações, automaticamente a exploração de novas terras, então que a gente chama de colonização, e isso marca o Brasil. Também o protestantismo, né? A diminuição do poder da Igreja Católica, o surgimento dos protestantes, que é uma base também para a gente poder entender muitas coisas, até na concepção política, por exemplo, como a ideia de Estado laico, tá bom? Então é um processo, então vimos aí o feudalismo. O que é o feudalismo? Quem tem terra tem poder, até hoje é assim, né? Então a terra, as pessoas, todos nós ficamos desesperados, você vê um menino lá começando a jogar futebol, a primeira coisa que ele fala é o quê? Vou comprar uma casa para minha mãe, comprar um terreno, ou seja, quem tem terra tem poder, isso é uma característica ainda muito forte até os dias atuais, né? E aí, então, naquele período havia uma minoria com muita terra e uma maioria com pouca terra. Então houve uma troca, relação de comitatus, né? Uma fidelidade por palavra ali, ó, eu vou trabalhar na sua terra até morrer e vou dar uma parte para você. E o senhor feudal então tinha terra, então pode vir trabalhar. A Igreja Católica lado a lado com esse poder aí no feudalismo, toda a cultura, arte, conhecimento estava envolvido com a igreja também, a gente viu isso. E aí a grande sacada desses caras, vamos criar impostos. Então esse camponês ele nunca vai sair daqui, né? Então o feudalismo fortemente aí o período das trocas vai do século V ao século X e aí agora começa a mudar. Começa a mudar como, professor? Começa a surgir tecnologias na agricultura, como por exemplo a charrua, a ferradura. O que é charrua? É uma espécie de um arado, né? Então, para poder fazer os furos ali para colocar semente, muito mais rápido. Então, uma base de ferro com uns ganchos, encrava dentro da terra, põe uma pedra em cima, um boi ali sai puxando, um cavalo sai puxando, a pessoa só vem atrás jogando a semente. Isso vai ser um boom na tecnologia nesse período da agricultura e vai produzir muito, vai ter um excedente aí. E agora esses caras começam a vender, alguns desses camponeses começa a ter um excedente, ou seja, um excesso ali de alimento e começa a vender e a trocar na porta dos castelos seus feudais. E aí começa um novo período agora, que é um período que a gente vai chamar então de Idade Moderna e também de Renascimento, né? Então surge aí a Idade Moderna com esse processo fim do feudalismo e também o Renascimento. Como é que se deu isso, professor? Esses caras começam a trocar e agora eles começam a formar em volta do castelo um tal de burgos. Burgos significa feira, que em latim significa trabalho, por isso segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, ou seja, dias de trabalho, né? Como tá ligado com a base cristã, então o sábado, domingo, domingo, primeiro dia do Senhor, né? As primícias, nós damos para o Senhor o primeiro dia, né? E a partir do segundo dia trabalhamos, né? E o sábado tá derivado também da ideia do conceito de dia de descanso, né? Então, tudo ligado ao cristianismo, com base aí no cristianismo da Igreja Católica Apostólica Romana, vai se fortalecer nesse período da Europa, não vai ser diferente. Então, se fortalece esses burgos em porta desses castelos, e ali é uma troca muito grande. E agora, esses comerciantes, ele acabam se destacando a mais do que o servo, né? A mais aquele camponês. E agora ele recebe então o apelido de, já que é Burgos, que é a feira, então agora eles são burgueses. Então surge aí a burguesia tão falada, né? Começa a surgir aí nesse período a burguesia, que significa comerciantes. Então eles eram os comerciantes em volta desse castelo. Com o tempo, esses senhores feudais, já reis ali, começam a perceber a força e a importância desse comércio ali. Então ele quebra os muros do castelo e resolve então formar ali os primeiros reinos. Então ele se torna rei e agora a sua terra se torna reino. Então agora não basta só ali o território dele, agora ele domina um território maior, coloca uma fronteira. Agora ele vai fixar uma língua, ele vai então criar burocracias para o Estado, para fortalecer uma ideia de Estado. Ele vai também
criaram uma moeda, de um lado o brasão dele, do outro lado a cara dele, e nesse período as moedas eram por peso e medida. Então começa um novo período aí na Europa, então, que a gente vai chamar então já de Idade Moderna, e começa esse processo muito forte aí, já com a burguesia se fortalecendo agora como classe, né, e o povo, né, pobre, a maioria ficando mais destacado para baixo, né? Sempre com uma ideia ali da burguesia elevando, querendo copiar a nobreza, e a nobreza, então, tentando ser diferente da burguesia por motivo da tradição e etc. Então começa um novo período. E aí, esses caras agora começam a surgir uma ideia de renascimento. E olha que interessante, o renascimento vai acontecer na Itália. O que é essa ideia, né? Do renascimento, é a ideia de renascer alguma coisa. Então a gente vai falar um pouco já sobre isso. Então aqui, ó, é a transição do feudalismo, que significa período de trocas, para o capitalismo, então, que é o período que a gente já vai chamar já de capitalismo primitivo. Ainda não é a força do capitalismo que vem pós-revolução industrial, mas já começa a fortalecer uma ideia ali de comércio, de domínio, desigualdade, mais ainda, mais desigualdade, que vai do século XIV até o século XVI, com o fortalecimento do absolutismo, e também, que a gente vai fortalecer depois essa ideia do absolutismo, né? E depois vocês vão ver uma aula direcionada a isso. Então, e também o mercantilismo. Começa também o desenvolvimento urbano e comercial. Agora as pessoas começam a fazer o êxodo rural, sai do campo e começa a ir para a porta desses burgos, para a porta dos castelos, formar comércio. Então começam a surgir as primeiras cidades ali em volta desse castelo. É onde agora esse feudal, que muitos já eram reis, acaba se fortalecendo agora um reino. Então vai ter reino dos francos, reino anglo-saxão, reino dos lusos, reino hispânico, que hoje são os países, né, aí, germânicos, Alemanha, né, o reino itálico, Itália, anglo-saxão, a Inglaterra, o Reino Unido, né, que a gente chama de Grã-Bretanha hoje. Então começa o luso, os portugueses, hispânicos, então começa a formar ali na Europa esses reinos, que são países hoje. É por isso que vocês agora vão entender porque os países da Europa são tão pequenininhos, né? Porque eram feudos antigamente, acabaram se formando ali reinos e de reinos, então se tornaram países. Alguns linkaram um ao outro, como a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, outros ficaram totalmente separados e formaram um estado diretamente ali sem unir outros reinos. Então se fortalece aí esse período, então, já como Idade Moderna, e a Igreja Católica ela já começa a passar algumas consequências também nessa Idade Moderna, né? Porque agora a burguesia, comprando conhecimento, buscando conhecimento, vai questionar o poder da igreja nesse período. Então vai ter um desenvolvimento urbano e comercial, o êxodo rural e a ascensão social agora de quem? Dessa nova classe surgindo agora, a classe comercial, a burguesia, que a gente dá o termo aí, usando mecenato, que a gente vai ouvir em outros momentos aí. Quem são esses mecenas? Esses caras são os caras que vão investir agora, que vão comprar esse conhecimento, buscar conhecimento, porque eles ainda não têm a tradição da nobreza, mas agora eles vão ter como enriquecimento e vão poder comprar conhecimento, cultura, arte. Então começa aí, e o Renascimento vem nessa característica, tá bom? É importante também que esse período do Renascimento, né, da Idade Moderna, ele também é a ruptura, ou seja, acaba rompendo aqui o mundo medieval, né, e agora a redescoberta, que é por isso que é Renascimento, de uma antiguidade greco-romana. Professor, então o que seria então a Idade desculpa, a Idade Moderna, né, com essa característica do Renascimento? O Renascimento acontece na Itália, né, então por artistas, cientistas, né, a burguesia buscando e comprando conhecimento, desenvolvendo ali mais conhecimentos, então começa a surgir na Europa, mas principalmente na Itália, olha só, onde é o berço da Igreja Católica, né, então ali começa todo um processo ali do Renascimento, que já a gente vai falar por isso. Mas antes de falar sobre esses casos, sobre os renascentistas, eu quero explicar um pouco aqui, ó, sobre essa ruptura, né, do mundo medieval e agora usando as características do mundo greco-romano, aquele passado. Professor, por que o greco-romano? Vamos lá, ó, os romanos acabam criando a Igreja Católica Apostólica Romana, acaba controlando conhecimento, arte, cultura e controlando as pessoas. A Bíblia não era livre, eles não traduziam, além do próprio latim ali, só os padres, bispos, arcebispos e o Papa e etc. A estrutura da igreja, o clero, que linkava passava todo esse conhecimento para as pessoas. Então as pessoas eram muito controladas.
Agora, por que a volta da cultura greco-romana? Se a gente pegar aí as religiões que eles vão agora trazer como pagãos, ou que a gente chama de mitologia, os gregos e romanos eram livres. Você podia fazer qualquer tipo de arte, você poderia produzir o que fosse, sem o controle dessas religiões, que agora é considerado pagãs nesse período agora com o poder da Igreja Católica Romana, ou também a mitologia. Então acaba se fortalecendo essa ideia. Então agora essa busca, o renascimento tem essa característica, renascer, renascer o quê? Aquele desejo, aquela arte, aquela liberdade do conhecimento, da arte, da cultura, greco e dos romanos também, que lembra, os deuses, tinha deuses para tudo, era tudo livre, tudo liberal, então era bem diferente. Então eles queriam essa liberdade, principalmente no quê? No conhecimento e na arte, na ciência, né? Então na cultura, então por isso o nome renascimento. Então vai romper agora na Idade Moderna, vai romper algumas coisas. Então, valores medievais, teologia, ou seja, todo estudo era voltado para Deus, voltado a Deus, né? Com foco ali do Deus no cristianismo, ok? Valores renascentistas, humanismo. Agora todo estudo vai voltar para a área humana. Olha como vai mudar as coisas, né? Gilmar, mas peraí, a Bíblia proíbe conhecimento. Não, não tem nada a ver com essa ideia. É o controle religioso. A religião coloca isso. Se você pegar a Bíblia, é estimulada a ciência o tempo todo, como por exemplo, o homem erra por falta de conhecimento, né? Fala para Adão e Eva, vai, dê nome a tudo e conhece tudo, né? Então o homem tinha a liberdade de conhecimento, mas agora a igreja, a religião, ela vem para controlar e muitos vão questionar isso, então todo estudo tinha essa voltada, quando chegava no limite, Deus quis assim. Então muitos tinham medo e não eram permitidos para a igreja para continuar aqueles estudos ali, né, com medo de praticar heresias, etc. E aí é a grande questão. Então a teologia era o estudo ali tudo voltado a Deus e agora vem o humanismo voltado ao homem. Então por esse motivo o teocentrismo ainda nos valores medievais, Deus é no centro de tudo. Enquanto agora nos valores renascentistas o homem, antropocentrismo, né? Então, o ser humano está no centro de tudo. Agora começa o homem no centro de tudo. Então, tudo está envolvido o homem. Toda a literatura, arte, cultura, até a base religiosa, né? Vocês vão ver as pinturas aí, todas voltadas a Pietà, que é voltado a Madonna, que significa mãe italiano. Então, voltado à imagem de Jesus. Então, vai ter muito forte isso aí. Já já a gente vai entender um pouco sobre isso. Mas o homem agora é no centro de tudo. Agora, olha que interessante, né? Professor, que legal, o homem ficou no centro de tudo, mas isso também não foi bom, né? Então a gente também tem que pensar nisso. E é legal vocês pensarem que no final do século XIX para o XX, o Darwin tira o homem do centro de tudo. Quem será que ficou no lugar do homem no centro de tudo? Apesar que ainda muita gente, né, acha que o homem é o centro de tudo, o homem é o centro da destruição e também da construção, da reconstrução, né? Tá lá na grade, no topo lá da cadeia alimentar, mas os darwinistas e Darwin tiram o homem sem tudo. O que ele coloca? Ele coloca simples, a natureza. Então ele coloca a natureza aí. Vamos lá, vamos acelerar. Então, os valores medievais, olha como a gente perde também as coisas. O lado coletivismo, todos trabalhavam para o bem comum de todos, né? Por isso a ideia do socialismo, não marxista, mas a ideia do socialismo é a ideia de igualdade, onde todo mundo vai trabalhar para o bem da comunidade. Agora, com o renascimento, fortalecimento aí, começa a surgir esse capitalismo, influencia mais a desigualdade, o individualismo, agora é individual, cada um por si, né? Então acaba fortalecendo o individualismo que permanece até os dias atuais e cada vez mais é mais forte essa ideia do individualismo. Bom, valores medievais ainda, a tradição. Então o que era a tradição? A herança cultural, o legado, as crenças, técnicas, né, de uma geração para outra. Então a tradição ela tem importância, ela tem seus lados positivos também, apesar que no mundo atual se critica demais a tradição, mas ela tem seus pontos bem importantes aí, né? E aí do outro lado eles vão colocar a ideia não para acabar com a tradição, mas ele vai colocar o lado do racionalismo, que depois eu vou explicar melhor, alguém me lembra aí para explicar um pouco melhor na aula no Teams, que é legal também a gente poder compreender essa ideia do racionalismo. Gilmar, o que seria o racionalismo? É a busca da verdade ou das verdades, mas a partir do conhecimento, da hipótese, do pesquisar, do entender, de achar essa verdade a partir dessa base. Não por mera, foi assim, acredito que seja assim.
né? Então, eles até alguns diziam assim, alguns renascentistas, você pode ter a tradição, você pode pertencer à religião, mas entenda porque está fazendo isso, ou seja, seja racional. E você sabe o que é engraçado? Que até a Bíblia fala sobre isso. Na Bíblia tem um versículo que ela fala o seguinte: olha, Deus ele quer um culto racional, ou seja, o cara tem que saber o que está fazendo, quem é que ele está adorando e por que que ele está adorando. Então é interessante também essa ideia do renascimento com essa base do racionalismo. Vai ter uma crítica muito forte às tradições e às crenças, mas também para o homem entender a partir da busca do conhecimento, da ciência, da pesquisa, do levantamento de hipóteses, ou seja, pela busca do conhecimento compreender as verdades ali que muitas vezes ou não eram relatadas ou escondidas ou até para controle. Bom, do lado medieval, o ascetismo e o misticismo, ou seja, doutrinas, ensinamentos da fé, né, que acaba transcendendo o homem, isto é uma disciplina, né, que vai ensinar para o homem ter autocontrole, cuidado com o seu corpo, que é ligado ao espírito, o caminho imprescindível até Deus. Então, assim, o homem passaria por dificuldades para chegar até Deus, né? Então, o ascetismo está muito ligado a essa ideia, e o misticismo também vai pegar nessa parte da religião. Enquanto, olha só, eu preciso sofrer para aprender. Só que os renascentistas colocaram uma nova visão. Olha, eu não preciso sofrer mais. Não é bem assim, com essas bases, essas doutrinas que estão muito ligadas às concepções religiosas. Eu posso ser feliz o tempo todo. E olha que engraçado, né? O hedonismo. Então surge a palavra hedonismo, que é a busca pelo prazer acima de tudo, que é um grande problema das teologias atuais. As pessoas procuram fazer o menos esforço possível para conquistar as coisas, sonham em ter muitas coisas sem correr atrás. Então, hedonismo, aquilo que vinha para ser como uma coisa boa, ela também tem prejudicado a humanidade, também tem sido um problema essa busca do hedonismo. Hoje nunca se buscou o hedonismo como qualquer outro período, né? E é engraçado também que é bom lembrar que a gente não aprende muita coisa quando estamos felizes, alegres, etc. O aprendizado ele vem nas dificuldades, e saber passar pelas dificuldades é muito importante. E o hedonismo, até a forma de passar as dificuldades, tentava se esconder dessas dificuldades. O tempo. Então, tem alguns problemas do hedonismo, mas agora não precisa mais sofrer para ser feliz, né? Ou para herdar o reino dos céus. Então não tem um questionamento aí. Agora vamos colocar o hedonismo, a busca do prazer acima de tudo. Do lado medieval também, o geocentrismo, né? A base do geocentrismo, que era muito forte também, ou seja, para eles a terra era o centro de tudo, né? Para os estudos da igreja, os estudos que eram liberados na época, todos eles voltavam muito para a perspectiva, né? Então a gente está aqui, olha para a Terra, está tudo girando, parece que a Terra é o centro. Mas aí vão vir então alguns pensadores que a gente vai falar aqui, renascentistas, como Nicolau Copérnico, por exemplo, e opa, peraí, tá errado. O Sol é o centro de tudo, né? Desculpa, tudo gira em torno do Sol. Então vem o heliocentrismo, que permanece até os dias atuais. Essa base aí do heliocentrismo foram se descobrindo e se comprovando muitas coisas. Então a Terra sai do centro de tudo, agora que girava tudo em torno dela, agora tudo gira em torno do Sol. E a ciência, com o tempo, só foi mais que comprovando esse processo. Beleza? Então tá aí essa tabelinha, muito legal. E vamos lá então, algumas características renascentistas, né? Vou colocar algumas características para vocês. Na arte, então na arte, a valorização da figura humana, o realismo, a harmonia, o equilíbrio. Cara, olha essa foto aqui, olha essa foto, ó, até chamei de foto. Olha essa imagem que impressionante, né? Aqui é o nascimento de Vênus, olha a perfeição do corpo, né? Dos detalhes, tudo isso com muito cálculo matemático por trás, cálculo de perspectiva, geometria, cálculos geométricos, impressionante o que eles faziam. Você olha assim e fala, meu, isso às vezes é até mais real do que uma própria foto. Então essa busca dessa harmonia, do equilíbrio, né, das cores, da sombra, então é impressionante como vai ser criado aí essa base na arte. A literatura também vai valorizar novas línguas, o derivado do latim, como por exemplo português, o espanhol, o italiano, o francês, né, e o homem como tema central. Agora todas as histórias, tudo está ligado ao homem, né? Então o homem ali no centro de todas as histórias, tanto que um trabalhinho aqui no final vai estar ligado a uma dessas histórias de um homem aí, tá bom? A ciência, como que eram as características da ciência? Formulação de novas teorias baseadas no método agora experimental, que é a base da ciência moderna. Levantar hipóteses, pesquisar, buscar mais informações, buscar as diversas verdades sobre aquele assunto, né, que está muito ligado ao quê? Ao racionalismo, como precursor da revolução científica que vai acontecer a partir do século XVII
e vai até os dias atuais, né? Apesar que alguns países, como o nosso, não valoriza tanto a ciência como deveria, mas a ciência ela é a base para tudo. E ela, professor, mas quando a ciência agora toma lugar dela? Na Belle Époque, que aí a gente viu isso, que o pessoal do terceiro ano, desculpa, o pessoal do terceiro ano viu isso, que vocês vão ver quando estiver no terceiro ano, mas quem já tiver com curiosidade vai lá ver. É o período Belle Époque. No Belle Époque começa a ter uma valorização maior da ciência para resolver as questões de saúde, educação, sociedade, então a valorização maior. Eles até diziam uma fé maior na ciência, né? Olha que engraçado, uma fé maior na ciência ali vai nascer no Belle Époque já no século XX. Mas aqui, a partir do 17 aí, se fortalece muito essas evoluções aí. Então a ciência como a formação agora dos métodos experimentais, dos testes, tá bom? Bom, e aqui então tem alguns renascentistas para vocês. Então coloco aqui alguns para vocês aí, como Goethe, né, que era pintor, arquiteto italiano, né? Tinha as principais obras, por exemplo, o Beijo de Judas, que é muito famoso, a Lamentação, o Julgamento Final também. Michelangelo também vai ter algumas pinturas, como Pietà, Davi e outras. Rafael pintou também vários, aí, como Menino Jesus, a Virgem Maria, né, Madonna, que significa mãe, foi muito representada também. O Leonardo da Vinci, que foi tudo, né? Pintor, escultor, cientista, engenheiro, físico, né? Tudo mais aí. As mais famosas tá ligada à Mona Lisa, a Última Ceia, que já virou filmes, livros, etc. E uma que a gente vai discutir aqui para o nosso trabalho também, que é muito legal, que é o Homem Vitruviano, tá bom? Sandro Botticelli, também o Botticelli, né? O Sandro Botticelli também, desculpa, Sandro Botticelli, pintor italiano. O Nascimento de Vênus, que eu acabei de falar para vocês, eu acabei de mostrar a imagem aqui como exemplo dessas pinturas, esculturas usadas aí como homem. Olha que interessante também, que é bom lembrar, né? Agora aqui também, quem é que vai investir nesses pintores, nesses renascentistas? Serão a própria Igreja Católica, porque está nascendo na Itália. Então eles vão investir. É aí que surgem as pinturas como na Capela Sistina, e vai outras pinturas muito fortes em todas as igrejas, grandes templos da Igreja Católica. Então muito forte também, muita imagem de Jesus, de Maria, dos apóstolos vão surgir nesse período. Que aí vem o questionamento até os dias atuais. Você pode ver que essa imagem que a gente tem de Jesus, ela vem do Renascimento, aí a partir do século XII para cá, século XIV se fortalece mais ainda mais imagens, mas nós não temos uma imagem. Você pode ver que essas imagens de Jesus, dos apóstolos, de Maria, de todos eles, está voltado muito a uma visão europeia. Então Jesus, olho verde, nariz filado, né, o queixo mais arredondado, não, o judeu ele é totalmente diferente dessas características, geralmente narigudo, queixudo, muito diferente dessas características, mas vai pintar, e até hoje tem gente que vê essas imagens e fala, olha lá Jesus, tem gente que até ora ou reza ou faz algum referencial religioso na frente de uma imagem daquela, sendo que Jesus não é daquele jeito, ele era judeu, tá comprovado esse processo histórico, ele era um judeu, mas não era com essas características da pintura. Na verdade, não tem imagem nenhuma de Jesus, não tem comprovação nenhuma de nenhuma imagem dele como era do período mesmo. Não foi achado arqueológico, não tem nada. Mas no Renascimento se fortalece e até hoje a gente vê essas imagens e acha que é do período de Jesus e que ele tinha essa base mesmo. Professor, mas como que eles chegaram nessa base? Existe uma carta de Pôncio Pilatos, essa carta fica no Vaticano, se eu não me engano tem ela na internet, eu li na época da faculdade, é uma carta que foi traduzida e Pôncio Pilatos pergunta quem é esse tal de Jesus. Então, ele acaba então mandando alguém buscar Jesus e ele tem um contato com Jesus e ele escreve uma carta então para o imperador e ele fala como era Jesus. Então fala da barba, mas ele fala coisas lindas na carta sobre Jesus e a partir daí é um referencial. Mas fora isso, não tem mais nada, tanto que essa carta é fechada lá no Vaticano, a gente não tem muito acesso a isso. Se tiver outros documentos, a gente não tem. Então, mas essa visão desse Jesus, de Maria, dos apóstolos, todas essas culturas, essas pinturas, né, tudo vem desse período do Renascimento e totalmente europeu. Você pode ver, só dá uma olhada na internet aí que você vai achar muita coisa com essa referência importante para o vestibular. Beleza? Também nós tínhamos referências tanto na cultura, na arte, na pintura, na escultura, também tínhamos na ciência. Então, Nicolau Copérnico, 1473 mais ou menos, aí, astrônomo, né? Cientista, ele que toda a base do Sol no centro, né? E todo o processo do heliocentrismo, né? Ele se tornou uma referência aí
para o mundo todo na astronomia. Outro cara também, Galileu Galilei, muito famoso, quase morreu na fogueira, né, na Santa Inquisição, mas ele negou lá as teorias dele, mas sobreviveu, mas ele é um importante físico, astrônomo, matemático, ele que pegou a luneta, apontou para cima e criou ai caramba, deu um branco agora no nome. A luneta astronômica, né? Então criou uma luneta astronômica aí, apontando ela para o céu. Nossa, que invenção! Ninguém tinha pensado nisso, não. Mas claro que não foi só isso, eu só estou brincando. Mas ele acaba criando uma luneta astronômica, fazendo cálculos pelas estrelas aí, muito forte nesse período. E acabou também comprovando também a teoria do heliocentrismo, tá bom? Então, estão esses caras aí. Ah, professor, já foi nessa região? Não. Então, ó, vou colocar para vocês aqui também na Europa. Então, fica alguns caras aqui na Europa também. Em toda a Europa, eu citei alguns nomes que é legal, caso vocês queiram pesquisar, conhecer. Estão então na França, François Rabelais, Michel Monter. Também na Inglaterra, Thomas More, muito famoso, William Shakespeare, que até hoje ninguém sabe se é um homem ou uma mulher ou quem foi William Shakespeare, mas também é um destaque do Renascimento. Na Holanda, Erasmo de Roterdã, né, Pierre Gabriel, Rembrandt, é muito bom, né, maravilhoso, né, esses caras. Rembrandt então nem se fala. Na Alemanha, Albrecht Dürer, né, Hans também, o Hans acaba, o sobrenome dele é muito complicado de falar, também arrebentou aí nessa área da literatura e também da ciência e da cultura e da arte. Portugal, Luís de Camões, né? O Luís de Camões é aquele cara famoso que vai pegar uma base da Bíblia de 1 Coríntios 13, vai colocar em poesia, ainda que eu falasse a língua dos homens, que o Renato Russo até transformou em música, né? Então a base bíblica, mas que ele espalha pelo mundo como poesia, ficou conhecido aí por Luís de Camões, esse versículo, esse capítulo da Bíblia, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, né? E dos anjos eu nada seria. E o cara que vai entrar aqui, ó, no nosso trabalho, sim, um cara da Espanha chamado Miguel de Cervantes, né, que vai então escrever Dom Quixote, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora, então, sobre os trabalhos, ok? Então tá aqui a nossa atividade. A nossa atividade, então, agora é um teste aí, pessoal. Eu espero que dê certo. Eu conversei com vocês em sala de aula, vocês falaram que estão conseguindo ter trabalhos em grupos. Então vamos lá, o trabalho em grupo é até 6 pessoas. Eu quero que vocês façam uma releitura crítica social, moderna, agora, da atualidade, usando a obra de Mona Lisa, ou o Homem Vitruviano, ou Dom Quixote. O seu grupo, vocês podem fazer até 6 pessoas. Tá? Então, professor, eu não consegui ninguém, vou fazer sozinho. Faça sozinho. Aí 2, 3, 4, 5 ou 6 pessoas. Tá bom? É legal vocês procurarem fazer aí. Então, vocês vão fazer uma obra, uma releitura. Vocês vão usar a obra A Mona Lisa, vocês vão usar o Homem Vitruviano ou Dom Quixote para fazer esse trabalho. Tá bom? Aí na aula lá eu explico melhor para vocês. Vocês vão escolher uma delas, tá bom? É uma delas. Vamos fazer uma releitura. Ó, vou mostrar para vocês alguma releitura aqui, ó, da Mona Lisa. Tá vendo? Ó, uma releitura do Homem Vitruviano e Dom Quixote. Tá vendo? Então, uma releitura aí deles. Uma releitura crítica social. Você está fazendo uma crítica moderna agora. Você pode ser coisas positivas e coisas negativas, sei lá. Olha só essas que eu estou mostrando para vocês. Né? Então, uma crítica ao consumo, ao ser humano consumista, sei lá, a pedofilia, né? Ao racismo. Né? Então, você pode fazer uma releitura. Pessoal, lembrando, por favor, essa releitura tem que ter a estrutura, a base. Olha que o exemplo que eu estou dando para vocês aqui com imagem. Se colocar no Google lá, você vai ver um monte. A Mona Lisa vai ter que usar a base dela do jeito que ela está, para poder fazer a crítica. O Homem Vitruviano também. E o Dom Quixote é o mais livre, né? Porque o Dom Quixote, eu vou falar um pouco sobre o Dom Quixote. Dom Quixote, a leitura do Dom Quixote, ficou um mistério por longos períodos, que conta a história de um homem que acaba perdendo a sua esposa, fica meio louco, resolve então lutar contra um dragão. E ele acaba tendo um amigo Sancho Panza que caminha com ele nessas aventuras aí. E a sacada, né, uma sacada muito louca, a crítica, né, de Miguel Cervantes nesse período, é a ideia justamente da racionalidade e a falta de racionalidade. Né? Então, olha só, ele está nos processos da paixão, da loucura dele, querendo matar o moinho, achando que é um dragão. Então, ele é o lado nosso emocional, aquele lado irracional, humano. Só que é o que é interessante, o Sancho Panza, por longo período ninguém tinha percebido isso, mas o Sancho Panza, ele representa o lado racional. Se você ler esse livro
livro maravilhoso, o tempo todo o Sancho Panza fica tentando trazer ele para o mundo real, colocar os pés no chão. Então é a consciência e a inconsciência andando juntas, né? Esse livro é maravilhoso, vocês precisam ler antes de morrer. E aí, professor, como que fica a crítica? Ó, é um desafio para vocês fazerem sobre Don Quixote. Então é um desafio entre razão e emoção aí. Como é que você vai produzir? Professor, eu queria falar sobre a escravidão que a gente tem no celular usando Don Quixote. Eu queria falar sobre política, esse mundo bipolar político que a gente está vivendo no Brasil. Ó, faça o que vocês quiserem, mas tenha essa base do Don Quixote, tá? Esse lado que ele maluco, ele não consegue enxergar da forma que é a coisa, né? Ou como são as coisas. E enquanto isso, o Sancho Panza que tenta trazer ele para a realidade, né? Que é o lado racional do homem ali, beleza? É mais difícil, tá bom? Então por isso é livre. Você pode fazer Mona Lisa, Homem Vitruviano, Don Quixote. É livre, mas quem pegar o Don Quixote aí é um desafio que eu tô dando para vocês, tá bom? Porque não é fácil, não é simples, ok? Então você pode fazer pintura, colagem, pode fazer arte digital no Photoshop. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vão tirar a foto e vão mandar para mim, ok? Vocês vão ter o prazo aí para fazer um tempo bom aí, um prazo tranquilo. Como é em grupo, dá para fazer aí tranquilo em 7 dias, 8 dias. Então vai ficar tranquilo o tempo. Mas a atividade é essa, eu espero que fique legal. Então, é uma obra, né? Uma pintura, escultura, colagem, arte digital, da forma que você quiser. Você vai tirar uma foto e uma pessoa do grupo vai mandar para mim na barra de tarefas. Uma pessoa só do grupo manda, tá bom? E aí eu tenho mais um desafio para vocês. Aí o legal, eu quero que vocês tirem a foto do seu trabalho para mandar para mim. E os alunos que falar para mim, ó, professor, na aula nós marcamos a nossa ETEC. Quem postar no Instagram e marcar a nossa ETEC lá, trabalho de história, releitura do Renascimento, quem marcar lá vai ter um ponto a mais, tá bom? Então quem pegar esse aí, o grupo que pegar, ou uma pessoa do grupo, todo o grupo, melhor todo o grupo, que assim vocês já curtem lá e segue a nossa ETEC. Então quem pegar lá, colocar e marcar a ETEC lá no seu story, no seu feed, onde você quiser, colocar lá, então, marcar a nossa ETEC e colocar, então, trabalho de história, releitura, crítica do Renascimento. Fechou? Vai ter uma pontuação a mais, beleza? Então é isso. A gente vai se falando mais na sala de aula, qualquer dúvida a gente vai tirando lá. Bons ventos, fiquem com Deus e vamos que vamos aí caminhando, tá bom? Até mais.